Os vagabundos da imprensa. Mas se não houver punição, não vai se entender que isso é problemático. Foi essa frase patética que essa senhora aqui usou. Para criticar a arbitragem, ele diz que o juiz está de Chico. É uma referência à menstruação. Acho que acordou meio... acordou de Chico e veio assim pro jogo hoje. Não podia nem falar com ele, que ele te ignorava, virava as costas. Acho que quando ele usa essa frase da forma como usou, rindo e justamente atribuindo a um homem, então você atribui a um homem uma característica feminina para zoar, para ser pejorativo, para dizer que é ruim, para dizer que é pior. Então, essa é a essência do machismo que lá no ápice dele vai mulheres. No ápice dele vai considerar que os homens são tão superiores que qualquer mulher que diga não para eles precisa morrer, precisa apanhar, precisa... Essa é a essência. Se a gente não mudar essa essência, a gente não vai mudar o feminismo, não vai mudar os estudos. Então, por isso que é uma frase tão boba que talvez as pessoas falem assim, poxa, mas que grande drama. É porque, cara, é assim que começa todo o ciclo de preconceito que nos mata todos os dias. E eu acho que é isso, assim, acho que tem que ser um aprendizado para ele. Que bom que o futebol nos permite ter essas discussões hoje, porque tempos atrás não teriam nem mulheres aqui para discutir, talvez a gente estaria rindo aqui e passaria batido. Enfim, eu acho que a gente vai falar se vai ser punido, se não vai ser punido. Eu acho que tem que ter alguma punição, não precisa ser de 1001 jogos, mas se não houver punição, não vai se entender que isso é problemático. E acho que, assim, é como qualquer piada que não pode mais ser aceita, entendeu? Não é uma piada, é um problema. Você tem que tratar um problema como um problema. Reconhecer que essa frase não deveria ter sido utilizada, não deve ser mais utilizada e que menstruar é apenas uma característica biológica, não faz de ninguém pior ou melhor do que ninguém. Dizer agora que o Neymar cometeu misoginia. Não, isso só pode ser sacanagem com a minha cara. Misoginia, porque o Neymar usou uma expressão que todo homem usa no Brasil. Inclusive, os homens vagabundos da imprensa que estão falando que ele cometeu misoginia já falaram isso e eu tenho certeza. O Neymar disse, de forma irônica, sobre o árbitro da partida, que ele estava de Chico. Todo homem, quando está brincando, inclusive com vários outros homens, com mulheres, eles falam, que houve que você está de mau humor? Está de Chico? O que isso quer dizer? Está de TPM? Está menstruada? Né? Isso é uma brincadeira. E aí essa imprensa imunda que a gente tem, é por isso que é tão perigoso que seja aprovado esse PL da misoginia. É muito bom, a Câmara dos Deputados está olhando para tudo que estão fazendo, já tornando o assunto apelativo antes que esse PL seja aprovado pela Câmara. E eu torço que ele seja reprovado. Por quê? Porque eu sou contra as mulheres? Não. Mas eu sou contra a palhaçada, eu sou contra a forçação, eu sou contra a lacração. Quer dizer que o Neymar, pra essa mídia que é de esquerda, cometeu misoginia. Curioso, né? Logo o jogador que assumiu ser de direita, logo o jogador que assumiu que ia votar no Bolsonaro. Não é coincidência. Desde que o Neymar se assumiu de direita, a imprensa imunda e vagabunda tenta atacá-lo de forma covarde. Não pode se acusar alguém de misoginia, de preconceito contra a mulher, de ódio contra a mulher, que é o significado de misoginia, porque disse que o árbitro estava de Chico, porque o árbitro estava nervosinho no jogo. É ridículo. E nós que somos contra essa lacração patética e contra essa imprensa vagabunda, a gente precisa se pronunciar sobre isso. É um absurdo, é covarde. E é covarde, a gente sabe bem por quê. Para politizar. E não porque muito vagabundo dessa imprensa está preocupado com o direito das mulheres. Não deixe se enganar. É assim que começa o ciclo de preconceito que nos mata todos os dias. Foi essa frase patética que essa senhora aqui usou no Sport TV para falar da declaração do Neymar de que o árbitro estava de Chico, né? Ela e toda a turminha da lacração, que assim como ela passou a ganhar um pouquinho de visibilidade por lacrar na imprensa,
tentaram crucificar o Neymar, certo? Por uma brincadeira que quase todo homem já fez. E sim, sem preconceito nenhum, na minha opinião. Vocês sabem o que é misoginia? É preconceito ou ódio contra as mulheres. Vocês juram que vocês vão cair na lorota dessa turma da lacração de dizer que o Neymar despertou o preconceito e o ódio contra as mulheres na frase que ele disse? Só que eu gosto de desmascarar essa turma. Então eu vou fazer um desafio para essa senhora aqui, para ela falar sobre a declaração do Lula. Eu vou voltar nesse assunto. Porque todos esses lacradores hipócritas da imprensa que mentem para vocês construindo narrativas falsas, tá? Eles não se pronunciaram quando o Lula disse que aí sim tem misoginia. O Lula disse o seguinte: ele estava dizendo que o número de mulheres agredidas após jogos de futebol aumenta, né? Porque muitas vezes os homens ficam nervosos. Sabe o que o presidente da República falou? Se for corintiano, tudo bem. Eu vou mostrar um vídeo aqui e aí eu quero saber. Essa senhora aqui, do Sport... Do Neymar. Neymar sai de um jogo em que o time dele ganhou, mas Neymar está nervoso porque não gostou da arbitragem. Para criticar a arbitragem, ele diz que o juiz está de Chico. É uma referência à menstruação das mulheres, um período que ensina que as mulheres são mais insensatas ainda. A mulher já é um bicho insensato, mas uma mulher menstruada é mais insensata ainda. O Neymar, com essa declaração, ele reforça muitas camadas. Ele falou rindo, como quem faz uma piada. Piadas matam a gente. Ele provavelmente não sabe o que ele fez. Então, a gente vai precisar, primeiro, antes de começar a criminalizar todo mundo, a ensinar o que é a misoginia. Misoginia é o desprezo, a ridicularização, o deboche, o apequenamento de tudo que é da ordem do feminino. A misoginia começa com esse deboche, começa na fala e termina no assassinato. Então, isso precisa ficar ensinado, isso precisa ser ensinado. Porque não adianta a gente sair criminalizando toda a prática misógina, porque não vai haver espaço, não vai haver estrutura penal para dar conta de tudo que a gente está começando a entender que é misoginia. Então, o Neymar precisa de um letramento. Seria bom o Santos entender a violência do que aconteceu e também providenciar letramento. E uma lei que só puna, ela não vai ajudar nada. Mas aí, vamos para uma outra camada do erro do Neymar. O Neymar estava dando essa entrevista para um repórter, homem. O repórter não falou nada. Volta para o estúdio, narrador e comentaristas não falam nada. O Alex, um dos comentaristas, diz o seguinte: o Neymar vai precisar aprender a falar com o juiz, para não levar cartão. Então, a misoginia, ou eles não perceberam, ou eles perceberam e decidiram não falar. As pessoas, eu só acho que é uma falta, assim, de inteligência, é uma falta de sensibilidade que o mundo mudou, que as pessoas mudaram, né? Que a gente enxerga o mundo de uma outra forma. E aí, quando um cara como esse, que tem 300 milhões de seguidores, que é um dos caras mais ricos do planeta, merecidamente, porque ele trabalhou para isso, e a gente não pode tirar o mérito das pessoas que trabalham, né? Dá uma entrevista dessa, quem é pai de filha, de filha, eu gostaria muito de falar das coisas que acontecem no meu dia a dia com os meus filhos.